Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou Arnoldo da Silva, diretor adjunto de Aposentadorias e Pensões da ADS Rio de Janeiro. Neste vídeo, eu vou lhes mostrar as regras de aposentadoria voluntária da emenda 103 e fazer um comparativo entre elas para facilitar a sua tomada de decisão. Aqui na tela está uma tabela onde eu comparo as três regras de aposentadoria voluntária da emenda 103. São elas o artigo 4º, que é conhecida como regra de transição por pontos, o artigo 10, que é a regra geral, e o artigo 20, que é a regra conhecida como regra de transição do pedágio. Desde já é bom lembrar que a regra dos pontos do artigo 4º permite a aposentação com integralidade e pela média das remunerações. A regra geral do artigo 10 admite apenas a modalidade de cálculo dos proventos pela média das remunerações. O artigo 20, assim como o artigo 4º, admite aposentações com integralidade ou pela média das remunerações. Esta é a primeira observação que eu tinha a fazer relativamente a estas três regras de aposentação. Aqui na primeira coluna, eu relaciono os requisitos exigidos para a aposentação. Relaciona aqui os quesitos de 1 a 6. Vejamos que há diferenças que devem ser observadas. Vejamos inicialmente o requisito da idade. Pela regra do artigo 4º, os homens poderão aposentar-se desde que tenha 61 anos de idade, ou tinham 61 anos de idade em 2019, 20 e 21, e tenham um mínimo de 62 anos de idade a partir de 2022. As mulheres podem aposentar-se desde que tenham um mínimo de 56 anos em 2019, 2020 e 2021 e tenham no mínimo 57 anos a partir de 2022. Na regra geral do artigo 10, a idade mínima para aposentação é de 65 anos, homem, 62 mulheres. E a regra do artigo 20 exige um tempo mínimo, ou melhor, uma idade mínima de 60 anos para o homem e 57 anos para as mulheres. E tempo de contribuição mínimo exigido para aposentação é de 35 anos para os homens pela regra do artigo 4º, 30 para as mulheres pela regra do artigo 4º, 25 anos para ambos os sexos pela regra do artigo 10, 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição mulheres para a regra do artigo 20. Tempo de serviço público mínimo, 20 anos para ambos os sexos na regra do artigo 4º, 10 anos para ambos os sexos na regra do artigo 10 e 20 anos para ambos os sexos na regra do artigo 20. E o tempo no cargo, como percebemos aqui, é de 5 anos, tempo mínimo no cargo para todas as modalidades, para todas as regras. Veja, itens 1 a 4, requisitos de 1 a 4, tempos mínimos, requisitos básicos para todas as regras. E os incisos, os itens 5 e 6, são os requisitos adicionais para as regras do artigo 4º, regra de pontos, e regra do artigo 20, regra do pedágio. Então, vejamos esse quesito adicional, requisito adicional, para a regra do artigo 4º. Então, além de atender aos requisitos mínimos de 1 a 4, os servidores, para se aposentarem pela regra do artigo 4º, ele tem que somar uma determinada quantidade de pontos, que em 2019, a soma de idade mais tempo de contribuição para os homens seria de 96 pontos e para as mulheres em um mínimo de 86 pontos. Isso em 2019. Vejam que 96 pontos para os homens em 2019 nada mais é do que 61 anos de idade mais 35 anos de contribuição. E o somatório de 86 pontos para as mulheres em 2019 nada mais é que o somatório da idade mínima em 2019 mais o tempo de contribuição mínima. Esta pontuação é acrescida de 1 ponto por ano a partir de 2020. Então,
esses tempos mínimos aqui da idade e tempo de contribuição previstos em 2019, a partir de 2020 já se altera. Por quê? Imaginemos um homem que em 2020 tenha 61 anos de idade. Ora, para ele completar o total de 97 pontos, porque em 2020 ele vai precisar de 97 pontos, ele vai ter que ter 36 anos de contribuição e sucessivamente. Então, não basta ter a idade mínima ou o tempo de contribuição mínimo. Além de atender esses dois requisitos de idade e tempo de contribuição mínimos, vai ter que atender também esse requisito adicional do somatório. E na regra do pedágio do artigo 20, também é um requisito adicional, porque, neste caso da regra do artigo 20, para os servidores que tenham pedágio a pagar em 13 de 11 de 2019, esse tempo que faltava, esse tempo de contribuição que faltava em 2019 para completar 35 anos de contribuição homem ou 30 anos de contribuição mulheres, esse tempo que faltava terá que ser adicionado àqueles tempos de contribuição mínimos. Então, para quem tinha pedágio a pagar em 13 de 11 de 19, pela regra do artigo 20, esse tempo de contribuição mínimo passa a ser personalíssimo. Cada um terá o seu tempo de contribuição mínimo, que é resultado do tempo mínimo de contribuição mais o pedágio que faltava lá, o tempo que faltava para completar esse tempo mínimo em 13 de 11 de 2019. Então, o novo tempo mínimo de contribuição será aquele tempo mínimo previsto no item 2, mais o pedágio. Isso em dias, meses e anos. Okay? Então, os requisitos 5 e 6 são adicionais aos requisitos do artigo 4º e aos requisitos do artigo 20. Então, isso tem que ser observado. Aqui também há algumas coisas que devem ser consideradas. Por exemplo, examinemos a regra do artigo 4º. À primeira vista, parece ser uma vantagem, porque a pessoa pode aposentar-se, por exemplo, a mulher que tiver 57 anos em 2024, ela vai precisar somar 86 mais 5, 91 pontos. Então, se ela tiver 57 anos em 2024, para somar 91, ela precisará apenas de 34 anos de contribuição. Então, a princípio, o servidor pode pensar: ora, isso é uma coisa boa, porque a mulher poderá aposentar-se com 57 anos, desde que tenha, óbvio, 34 anos de contribuição. Ocorre que, em razão da forma de cálculo dos proventos pela regra do artigo 4º, que veremos na tela seguinte, ele terá, esta servidora terá uma redução de seus proventos de 2% da média a cada ano inferior a 40 anos. Então, se ela se aposentar com 57 anos e 34 anos de contribuição em 2024, ela terá uma redução de seus proventos em 12%, porque 34 anos faltará 6 anos para completar 40 anos de contribuição. E a cada ano inferior a 40 anos, ela terá uma redução de 12% da média. Então, aposentando-se com 57 anos e 34 anos de contribuição, ela terá uma redução de 12% da média. Aposentar-se-á com 88% da média das remunerações. Então, o que parece ser uma vantagem pode ser uma desvantagem. Podemos visualizar também isso na regra do artigo 10, que aqui, observando-se esses requisitos, pode-se imaginar, e de fato é, que esta regra geral do artigo 10 é de fato uma regra proporcional, porque ele pode aposentar-se com 25 anos de contribuição, desde que tenha um mínimo de 65 anos homem e 62 anos mulheres. Ocorre que, da mesma forma que o artigo 4º, esta modalidade de cálculo do artigo 10, o servidor perde 2% por ano inferior a 40 anos de contribuição. Então, o servidor
pode aposentar-se pelo artigo 10 com 25 anos de contribuição, mas perderá, nesta hipótese, 30% da média das remunerações, uma vez que ele só terá aqui, por esta aposentação com 25 anos de contribuição, 70% da média, uma vez que ele terá redução de 2% por ano inferior a 40 anos. Então, pelas regras do artigo 4º e do artigo 10, a forma de cálculo dos proventos só permite que o servidor ganhe 100% da média aritmética aos 40 anos de contribuição. Isso não ocorre pela regra do artigo 20, que nós veremos a seguir. A forma de cálculo do artigo 20 assegura a este servidor, no momento da aposentadoria, ao cumprir as regras, os requisitos previstos aqui, inclusive o requisito do item 6, permite a este servidor ter como proventos o valor equivalente a 100% da média das remunerações. Então, há diferença na forma de cálculo dos proventos. Por isso, na hora de escolher, deve-se levar em conta esse aspecto para fazer uma escolha correta. Então, estas eram as observações que eu tinha a fazer em relação às 3 regras da aposentadoria voluntária, no que diz respeito aos quesitos ou requisitos que o servidor tem que atender para a aposentação. Vejamos agora a forma de cálculo dos proventos por essas regras, para a gente ter, de forma precisa, uma ideia de como fazer a escolha, uma escolha consciente. Então, qual a forma de cálculo dos proventos? Pela regra do artigo 4º, regra dos pontos, há 2 formas de cálculo dos proventos. No item 1, os proventos será com integralidade para os servidores com mais de 65 anos, se homem, e mais de 62 anos, se mulheres, não optantes pelo RPC, que ingressaram no serviço público até 31 de 12 de 2003. Para os demais servidores que não estejam aqui inseridos no item 1, os proventos serão calculados pela média das remunerações, conforme artigo 26, caput, e parágrafo 2º, inciso 1 da emenda 103, que nada mais é que 60% da média aos 20 anos de contribuição, mais 2% da média a partir do 21º ano de contribuição. Resta claro aqui que o servidor só vai ter 100% da média aos 40 anos de contribuição. Para anos que excederem a 40 anos, ele terá um acréscimo de 2% da média por ano. Para os anos inferiores a 40 anos, ele terá uma redução nos proventos de 2% da média. Vale lembrar que o TCU tem julgado ilegais as aposentadorias de servidores que atenderam os requisitos do item 1 e se aposentaram na forma do item 2. Isso já tem julgado do TCU, considerando ilegais estas hipóteses de aposentadoria. Então, os servidores que estiverem no item 1 devem necessariamente aposentar-se com integralidade. Quanto à forma de cálculo do artigo 10, que, como vimos, só admite a forma de cálculo pela média das remunerações, o cálculo é feito da mesma forma que o artigo 4º, item 2, com base no artigo 26, caput, e parágrafo 2º, 2, da emenda 103. Da mesma forma que o artigo 4º é 60% da média aos 20 anos de contribuição, mais 2% da média a partir do 21º ano de contribuição. Da mesma forma que o artigo 4º, item 2 aqui, terá um acréscimo de 2% da média a partir do 41º ano e um decréscimo de 2% por ano para cada ano inferior a 40 anos de contribuição. Por isso que a gente disse que as aposentações pelo artigo 4º e pelo artigo 10 somente são vantajosas para quem tem mais de 40 anos de contribuição. A forma de cálculo da regra 20, do artigo 20, regra do pedágio, também se dá de 2 maneiras. Pelo item 1, é proventos com integralidade para os servidores não optantes pelo RPC, que ingressaram no serviço público até 31 de 12 de 2003.
E para os servidores que não atenderam os requisitos do inciso 1, aplica-se o item 2, média das remunerações para os demais servidores na forma do artigo 26, caput, e parágrafo 3º, inciso 1 da emenda 103, que é 100% da média das remunerações. Neste caso aqui, embora o 1 e 2, pela literalidade do artigo 20, sejam excludentes, ou seja, quem entrou até 31 de 12 de 2003 e é não optante, somente poderia aposentar-se com integralidade e não poderia aposentar-se pela média, o TCU ainda não se pronunciou a respeito desse entendimento. Então, por enquanto, prevalece a orientação da administração de que o servidor poderá escolher entre a forma de cálculo do item 1 e do item 2. Ele pode escolher entre aposentar-se com integralidade ou pela média das remunerações. Obviamente, essa escolha seria apenas para quem ingressou no serviço público até 31 de 12 de 2003, pois quem entrou após esta data terá obrigatoriamente que aposentar-se pela média das remunerações. Então, volto a dizer, o TCU ainda não se pronunciou acerca das aposentadorias dos servidores que atenderam aos requisitos do item 1 e se aposentaram na forma do item 2. Aqui vale a observação também de que os proventos dos servidores vinculados ao RPC são calculados sempre pela média das remunerações. Eles não podem aposentar-se com integralidade, conforme a escolha da regra de aposentadoria, artigo 4º, artigo 10 ou artigo 20. Ora, como os proventos dos servidores vinculados ao RPC são limitados ao teto do RGPS, vai se aplicar essa forma de cálculo do item 2 do artigo 4º, do artigo 10 e do item 2 do artigo 20, a média aritmética limitada ao teto do RGPS. Feitas as observações acerca da forma de cálculo dos proventos pelas regras do artigo 4º, artigo 10 e artigo 20, vejamos agora, adicionalmente, um aspecto que deve ser observado, especialmente para quem se aposenta pela média das remunerações do artigo 20. Refiro-me ao que consta lá do parágrafo 6º do artigo 26 da emenda 103 de 2019. Ora, o artigo 26 trata exatamente da forma de cálculo dos proventos pela média das remunerações. Então, o caput do artigo 26 diz que, até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio, atualizados monetariamente correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Muito bem. E no seu parágrafo 6º, diz que poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Esta é a conhecida regra dos descartes, que é normalmente utilizado nas aposentações pela média do artigo 20. Por que apenas do artigo 20? É porque, pelas regras do artigo 4º e do artigo 10, para cada ano excedentes a 40 anos de contribuição, o servidor tem um acréscimo de 2% por ano, na média. Ora, para estes servidores que se aposentam pelo artigo 4º e pelo artigo 10, não é, em princípio, vantajoso descartar as menores contribuições, pois, ao fazer isso, ele pode perder esse acréscimo de 2% por ano. Para os servidores que se aposentam pelo artigo 4º e pelo artigo 10, eles somente podem excluir as contribuições ou remunerações que excederem a anos calendários completos, ou seja, com 43 anos e 4 meses, ele poderá excluir 4 remunerações. Para 47 anos e 10 meses, poderá excluir 10 remunerações e assim sucessivamente. Então, normalmente, não é vantajoso
para quem se aposenta pelos artigos 4º e 10, fazer descarte das remunerações. Mas pode ser feito. Para isso, tem que se fazer conta para ver se vale a pena, mas sempre pensando, tomando cuidado para não perder o acréscimo de 2% por ano excedente a 40 anos. Para quem se aposenta pelo artigo 20, entretanto, esse descarte é sempre vantajoso. Vejamos aqui dois exemplos. Exemplo de uma servidora que se aposenta pela média aritmética do artigo 20, com 33 anos de contribuição. Imaginemos aqui que ela não tinha pedágio a pagar. Então, ela precisava apenas de 30 anos para aposentar-se e aposentou-se com 33 anos. Então, esta servidora poderá excluir todas as contribuições, remunerações excedentes a 30 anos. Então, poderá excluir 36 remunerações no cálculo da média, que equivale a 3 anos excedentes vezes 12. Para o servidor homem, quem se aposenta pela média aritmética do artigo 20, com 37 anos de contribuição, em tese aqui, ele aposentou-se com 2 anos a mais do mínimo necessário, considerando também que ele não tinha pedágio a pagar. Então, este servidor poderá excluir 24 contribuições, que equivale a 2 anos excedentes vezes 12. Então, sempre considerando que esse tempo mínimo é o tempo originário, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens, mais o pedágio. Nesses exemplos aqui que eu estou dando, eu considerei que estes servidores não tinham pedágio. Portanto, para as mulheres precisavam de 30 anos e para os homens, 35. Portanto, 33 anos as mulheres equivale a 3 anos excedentes, 37 anos para os homens equivale a 2 anos excedentes. Então, eles poderão excluir, respectivamente, 36 contribuições e 24 contribuições no cálculo da média. Eles excluem as menores remunerações. Então, a sua média aritmética tende a ser maior. Então, esta é a regra do pedágio. Aqui tem uma observação a fazer, que a Decipex, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão adotando como regra que a contagem de contribuições para fins de descarte só pode ser feita até outubro de 2019. As contribuições feitas a partir de novembro de 2019, a Decipex não está considerando na contagem para fins de descarte. Entendemos que esta é uma interpretação equivocada, que não encontra amparo no que está disposto aqui no parágrafo 6º do artigo 26, e a gente entende que brevemente esta interpretação será modificada. De qualquer sorte, para os servidores que estão em vias de aposentar-se, a gente orienta a pedir a todo o descarte de todas as remunerações excedentes ao tempo mínimo. E se houver uma recusa formal da Decipex, que seja então utilizada esta recusa como fundamento subsídio para eventual ação judicial individual ou coletiva. Então, reafirmando, orientamos que os servidores peçam o descarte de todo o tempo excedente, mesmo que o Decipex venha a negar. Então, feitas estas observações acerca das regras de aposentadoria voluntária da emenda 103 de 2019. Espero que este vídeo possa lhe ser útil para uma tomada de decisão segura e consciente. Abraços a todos e até breve.